Glória a Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos abrir nossa Bíblia hoje, inicialmente no Salmo 15. É um salmo de Davi, cujo título dado aqui é o Cidadão dos Céus. Depois eu queria que você marcasse aí a sua Bíblia em Provérbios 6. Salmo 15, todos acharam? Amém. Eu queria convidá-los a inicialmente nós lermos o versículo 1 desse salmo. Depois nós vamos discorrer sobre todo o salmo. Eu queria convidá-los a nós fazermos uma meditação. Não me proponho a fazer um sermão, mas que nós juntos possamos meditar sobre algumas coisas que precisamos ter sempre diante dos nossos olhos. E o salmo começa com uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Na verdade são duas perguntas. Amém? Guarde essas duas perguntas e vamos deixar que o Espírito de Deus ele ministre as respostas aos nossos corações. Querido Deus e Pai Celestial, rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas do Senhor Jesus, o Senhor venha nos direcionar, o Senhor venha nos conduzir, o Senhor abra nossos ouvidos e olhos espirituais, de modo que nós percebamos aquilo que o Espírito deseja ministrar aos nossos corações. E nós rogamos assim, em nome do Senhor Jesus, e já dizemos amém para a oração feita pelo teu servo, pastor Malta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. O salmo ele começa com duas perguntas. Duas perguntas que são, na verdade, perguntas retóricas, perguntas que nós precisamos a todo momento respondê-las. Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados, tão envolvidos em mostrar produtividade, em mostrar competência lá fora a respeito de tantas coisas, que nós muitas vezes perdemos de vista que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos seres celestiais vivendo uma experiência terrena e não o contrário. Todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus, alcançado pela misericórdia de Deus, que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, essa pessoa foi regenerada pelo Espírito de Deus, essa pessoa nasceu de novo da água e do Espírito, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o que foi que aconteceu com essa pessoa? No âmbito do Espírito desta pessoa, ela nunca mais será a mesma. Amém? Amém. E o Senhor usa aqui o salmista Davi, para fazer essas duas perguntas. Eu vou repeti-las. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Nós estamos vivendo uma época, um tempo no calendário profético de Deus, que antecede a segunda vinda de Jesus. E quando eu digo uma época que antecede, essa época compreende desde o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, até aquele dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. E nós precisamos ter em mente que Ele está preparando a igreja para subir com Ele. E você pode dizer: como subir se nós somos tão
imperfeitos, se nós somos tão tortos, se tem tanta coisa para consertar. E eu digo a você, nós estamos sendo consertados e desentortados por Deus. Amém. E isso todos os dias, cada vez que nós abrimos essa palavra, o Senhor nos desentorta um pouco, porque nós somos confrontados com esse espelho santo que é a santa palavra de Deus, e cada vez que nós nos debruçamos sobre ela nos serve de espelho. Nós enxergamos as nossas próprias sujidades e as nossas próprias tronchuras. Então, seguindo o raciocínio do salmista e tentando responder essas duas perguntas feitas inicialmente: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí, versículo 2: o que vive com integridade e pratica a justiça. Mas quem pode viver com integridade e praticar uma justiça perfeita, se somos imperfeitos? Aquele que experimentou a justificação pela fé em Cristo Jesus. Justificação é um termo jurídico, é um termo forense, usado para dizer que aquela pessoa está limpa perante a lei. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, cada vez que nós olhamos para a cruz do Calvário, que as pessoas olham para aquele sacrifício, enxergam aquele sacrifício e entregam as suas vidas ao Senhor, essa pessoa foi justificada pela fé em Cristo Jesus, e essa pessoa recebeu esse carimbo do juiz celestial, dizendo: justificado. Amém. Aquilo que pesava contra você, o escrito da sua dívida, foi rasgado. Então o que é que passa a acontecer? Há uma revolução interior, porque a condição do homem sem Deus, a condição do homem sem Cristo Jesus, a Bíblia diz, Paulo falando aos Efésios, ele diz que a condição desse homem é morto nos seus delitos e pecados. Mas nós somos vivificados em Jesus. Morremos no primeiro Adão e fomos vivificados no segundo Adão. Então olha só, o que vive em integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade. Nunca se viu tanta mentira, tanta falsidade no meio daqueles que se dizem cristãos. Aí nós perguntamos: será que essas pessoas verdadeiramente nasceram de novo da água e do Espírito? Será que essas pessoas foram verdadeiramente regeneradas pelo Espírito de Deus? Por isso que a pergunta inicial é: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem está preparado? Aquele que verdadeiramente foi transformado pelo Espírito de Deus. A outra habilitação daquele que foi regenerado, daquele que foi justificado pela fé, é ele, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha que coisa interessante. E quando nós olhamos essa questão, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, é o fazer mal, o tramar o mal contra aqueles que de certa maneira lhe fizeram o mal também. Nós fomos chamados para agir de acordo com as leis do reino, não de acordo com aquilo que o mundo faz. É interessante, é salutar, porque nós todos somos perseguidos, nós somos assolados, nós somos vituperados, envergonhados.
há muitos opressores gananciosos que se levantam sem causa para demandar sua paz. Muitas vezes os inimigos do homem são da sua própria casa. Como agir nessa situação? Orando. O Senhor, quando veio, Jesus, quando veio, ele cumpriu a lei e instituiu uma nova aliança, na qual ele diz: olha, ora pelo teu inimigo, ama teu inimigo, ora por quem te persegue. E muitas vezes é salutar você começar o dia, primeiro agradecendo, e segundo, abençoando os seus opressores. Comece a abençoar os seus opressores, comece a abençoar a vida daqueles que perseguem você sem causa, mas abençoar de verdade como você gostaria de ser abençoado. Deixa eu dizer só uma coisa a você. Quando aquele perseguidor, quando aquele inimigo, mesmo diante das suas orações, não mudam de atitude, ou não muda de atitude, o Senhor resolve a história dele. De um jeito ou de outro, aquela perseguição ela cessa. E ela cessa para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, seguindo a trilha do Salmo, ele diz: aquele que morará no santo tabernáculo do Senhor, no santo monte de Deus, é o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ao mau, ao perverso, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, aquele que mantém a sua palavra, mesmo com prejuízo próprio. Muitas vezes a gente ouve servo de Deus e diz assim: não, eu menti, eu contei uma mentirinha de nada, é só para resolver a questão, para não criar contenda. Mentira, porque você está acostumado a mentir. Entendeu? Então, muitas vezes, o dizer a verdade nos coloca na linha de frente, na linha de fogo. Mas o Senhor, Ele não se manifesta numa situação onde a mentira impera. Mentiroso é filho do diabo. Foi Jesus que falou isso, não sou eu que estou falando. Então, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então, aquele que mente é filho do diabo, se o diabo é pai da mentira. Então, continuando a linha de pensamento do salmista, ele diz que aquele que vai habitar no santo monte do Senhor, aquele que vai habitar no tabernáculo de Deus, é o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, visando lucro. E a gente tem notícias de muitas histórias que acontecem assim no meio do povo de Deus. Porque tem gente que vem para o meio do povo de Deus, não trazida pelo Senhor, mas enviada pelo adversário, para criar contenda, para criar problema no meio do povo de Deus, para envergonhar o Evangelho do Senhor. Então nós precisamos estar atentos e orar por essas pessoas, para que elas se convertam verdadeiramente, ou que o Senhor as tanja em nome de Jesus. O versículo 5, o final do versículo 5 diz assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Olha só que coisa tremenda. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 10, ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Qual é a nossa vocação e eleição? Para que nós fomos chamados por Deus? Fomos chamados para ser santos. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. E santo não é aquele que está num altar, aquele que está com a auréolazinha, o resplendor, voando de uma nuvem para outra. Não, santo é aquele que foi separado para Deus. E nesse sentido, a Bíblia diz que aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é santo, embora seja um santo que continue precisando de santificação até que chegue àquela estatura de varão perfeito.
aquela estatura de santidade. Isso só vai acontecer na glória. Nós todos estamos sendo tratados. Tem uma placa usada muito nas construções, principalmente os governos municipais, estaduais, até federais, usam nas estradas. A placa é bem grande, com aquelas listras vermelhas, pretas e amarelas, escrito assim: em obras. E nós todos, enquanto cristãos, estamos em obras. Estamos em obras. Eu estou, o pastor e cada um daqueles que nos ouvem no dia de hoje, estamos todos em obras. Nós estamos sendo tratados crente maduro, crente pronto, o Senhor colhe. E se nós estamos aqui ainda, é porque ainda não estamos prontos. Amém? Amém. Mas eu disse a você que queria que você abrisse também na sua Bíblia, em Provérbios 6, que é o grande livro devocional, da Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios. E aqui, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 19. Provérbios 6, do versículo 12 ao versículo 19. Aqui nós vamos ver o contraste entre o cidadão dos céus e o cidadão do inferno. Os filhos de Belial. Abriram? Sim. Amém. Então o texto diz assim: o homem de Belial, Belial significa maldade, é um adjetivo usado para o maligno. O homem vil é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. Agora presta atenção, a 7ª coisa que o Senhor não apenas aborrece, mas sua alma abomina, é o que semeia contendas entre irmãos. É sério demais. Quando nós lemos o Sermão do Monte, o Senhor diz: bem-aventurados os pacificadores. Olha que coisa séria. Muitas vezes nós vemos no meio das comunidades histórias que você fica arrepiado e diz: eu não estou acreditando que isso aconteceu. Você vê alguma coisa do irmão que não está muito aprumada, você não é juiz do seu irmão. Se você viu, se você enxergou, vá orar por ele, vá clamar por ele, peça que o Senhor lhe dê sabedoria para lidar com aquela situação. Muitas vezes aquele irmão que está tão angustiado de espírito vem compartilhar algo com você a respeito até de uma outra pessoa, e você já se apressa a contar àquela pessoa aquilo que o irmão lhe falou, em particular, em confiança, e estabelece-se uma contenda desnecessária. Isso é muito sério. E muitas vezes a gente diz: meu Deus, misericórdia. Não há constrangimento, não há pesar, não há quebrantamento do espírito por essas coisas. E todas essas coisas nós temos encontrado no meio do povo de Deus, porque quem está lá fora, quem não conhece a Jesus, quem não tem essa experiência pessoal com Cristo vivo,
a gente não pode fazer cobranças. Mas aqueles que estão no meio do povo de Deus, parecidos com trigo, mas que na verdade são joio, misericórdia de nós. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem de hoje, afinal, somos cidadãos dos céus ou cidadãos do inferno? Somos filhos de Deus ou filhos de Belial? Que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração. Naquilo que eu sei que sou extremamente deficiente, o Senhor venha, que o Espírito de Deus, Ele ministre essa palavra a cada um de nós, e cada um de nós possa sair daqui e tentando responder a essas perguntas. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem há de chegar lá, Senhor? Tem misericórdia de mim. E eu repeti isso aqui, que eu vou dizer já algumas vezes. Nós pedimos ao grupo de estudo bíblico da terça-feira, que as mulheres, é um grupo de mulheres, e o Senhor, eu sei que tem feito maravilhas naquele grupo, que elas se mentoreassem. Mentorear é você guiar outra pessoa, é você estar ali do lado, é você ajudar, é você ter uma palavra de encorajamento para que a pessoa aprenda a andar com seus próprios pés. E eu pedi que elas se mentoreassem. Enquanto nós não aprendermos a nos mentorear, nós não vamos conseguir mentorear os outros. Se eu falo demais, se eu fuxico demais e alguém vem se aconselhar comigo, eu tenho que corrigir a minha língua faladeira para poder falar com o outro. Eu vi uma história muito interessante, outro dia eu estava comentando isso com o pastor Mal, que um determinado sábio do Oriente, eu não me lembro agora quem foi que falou isso, eu não sei se Gandhi, me parece que sim, ele foi procurado por uma senhora da aldeia onde ele estava, e a senhora veio pedir a ele que falasse com o seu filho, aconselhasse seu filho a não comer tanto açúcar. E Gandhi disse a ela: faça o seguinte, leve seu filho e traga-o daqui a uma semana. A mulher não entendeu nada, o menino estava ali, ele estava ali, por que não falar com o menino? E a mulher foi embora. 8 dias depois ela volta com a criança, e aí ele foi conversar com o menino. Conversou, o menino saiu dali decidido a não comer mais açúcar. E aí uma senhora curiosa perguntou a ele: por que o senhor não disse isso a ele uma semana atrás? Ele disse: porque uma semana atrás eu também comia açúcar. Então, se ele comia açúcar, ele não tinha autoridade para dizer ao menino que não comesse, né? No reino de Deus não funciona essa questão: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você falar como quem tem autoridade é diferente de você falar de algo que você maquinalmente aprendeu. Por que a doutrina de Jesus era tão encantadora para os seus ouvintes? Porque ele falava como quem tinha autoridade, não como alguém que aprendeu de outros, que leu em livros e etc e tal. Ele falava como quem tinha autoridade. É o Senhor de toda a autoridade. Então, que essa palavra ela possa trazer luz para algumas práticas feitas por nós, para algumas mudanças profundas que precisam acontecer, e nenhum de nós é juiz de nenhum outro, mas que o Espírito de Deus possa tocar o seu coração e possa revelar as coisas que precisam ser consertadas para colocar você no eixo, no prumo da santa vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos dividir para orarmos umas pelas outras.